A vida daqueles que andam com Deus, ela não é uma vida fácil e simples, não. É uma vida de muito esforço, de muita dedicação, de muito empenho. Aqueles que andam com Deus não podem dar atenção às suas emoções, aos seus sentimentos. Elas precisam estar ligadas realmente no Senhor, porque se ela ficar olhando muito para si, se ela olhar muito para as dores pessoais, ela vai acabar em algum momento naufragando. E há aquelas pessoas que estão de fora, vendo os cristãos que muitas vezes apanham, que escutam maldades e malícias, ignorâncias. Quantas são as coisas, né? No meio dessas grandes nuances da vida, você vai percebendo que as pessoas, elas estão muitas vezes querendo saber o que fazemos, como um grande estudioso. Esses dias atrás, eu via acerca de um cientista, ele falando, explicando coisas concernentes à sua área, né? Uma busca incessante, que a ciência tenta descobrir e provar todas as coisas. Chega uma hora que eles batem num teto de um limite da vida e não conseguem discernir as coisas de Deus. Tem coisas que somente a palavra, somente um puro e verdadeiro, uma consciência de Deus faz que ela consiga enxergar a vida assim como ela é, assim como Jesus permitiu que nós estivéssemos vivendo. A Bíblia chega a dizer que o Senhor não deixaria que nós passássemos por nenhum pleito, nenhuma luta que fosse acima daquilo que nós pudéssemos suportar. Eu falava no domingo que passou, falava na igreja, sobre Filipenses 1, versículo 12. O Paulo fala assim, olha, as minhas prisões, elas trouxeram benefício ao Evangelho. Ele quis dizer, as minhas lutas, os meus pleitos, as minhas batalhas fizeram que o Evangelho tivesse uma colaboração. As pessoas viam o Paulo sofrendo, mas nunca o Paulo abria mão daquilo que ele cria. Ele não abria mão daquilo que ele acreditava. Pois a fé, a motivação do Paulo não estava motivada somente nas pessoas ou em algum benefício que ele pudesse alcançar por meio de ser uma pessoa boa ou uma pessoa influente, como ele era, um homem influente e conhecido, estudioso que era também. Mas, como comecei dizendo, eu volto a falar. Quantas pessoas, elas muitas das vezes, e eu digo para você, não são poucos casos, não são casos que talvez sejam separados. Elas querem saber tudo sobre Jesus para achar algum erro. Há pessoas que elas querem encontrar somente uma falha, ela quer encontrar um erro para poder condenar. E há aquelas pessoas que, vindo de alguma maneira tentando encontrar um erro, elas acabam então batendo de frente com elas mesmas. Elas batem de frente com o ego delas, com a ignorância delas, com a maldade delas, e elas veem então o lindo amor de Jesus, que é transbordante. O amor de Jesus é transbordante. Quem chega até ele, quem chega até Jesus, encontra um amor verdadeiro. E eu posso dizer para você, não há alegação nenhuma, não há nada nesse mundo que alguém possa contradizer ao amor. O amor, ele se sobressai a qualquer coisa. Então veja que, por mais que as pessoas tentem querer encontrar falhas, erros, tentem atacar, tentem condenar, quando as pessoas chegam realmente diante de Jesus, o coração delas se dilata. Claro que estou dizendo, até mesmo daquelas pessoas que querem conhecer Jesus só para ver quem ele é. Só para saber quem que é esse Jesus que os evangélicos, que os cristãos pregam, ensinam, falam. Eu quero saber como que pode uma pessoa abandonar toda a sua vida para poder falar de Jesus. Como pode uma coisa dessa? Então elas procuram reconhecer quem é Jesus. E ali então, naquele momento, o Senhor usa do gancho, né? Laça aquela pessoa pela palavra. E a palavra, então, ela faz com que você enxergue quem você é. Bom, pensando em tudo que falei para você nessa introdução, acho que eu falei até demais, eu vou começar em Lucas 19,
E vou pegar o versículo 1 e vou até o versículo 10. Eu não vou me atentar muito aqui à leitura, eu só quero que você preste atenção que eu vou ler e aí eu vou explicar para você. Diz assim o versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus estava passando por ali. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e ele era rico, muito rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aqui falando que ele era um homem baixinho. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Bom, esse encontro não foi um encontro marcado, não foi um encontro que já estava tabelado no coração de Zaqueu. Na verdade, se você for procurar pensar nos dias atuais, tá? Vamos pensar nos dias atuais. Eu acho muito difícil você encontrar uma pessoa como a Bíblia. A Bíblia não ressalta qualidades nem adjetivos de uma pessoa se não tem uma importância relevante para o nosso conhecimento, tá? Preste atenção. A Bíblia fala que ele era um homem muito rico. Ele era um homem muito rico. Então, se a Bíblia ressalta que ele era um homem rico, então você sabe que, pensando nas riquezas, só vou pedir a gentileza, Silvio, desliga esse monitor que ele está me atrapalhando. Obrigado, desculpe, pessoal de casa. A gente tem que entender no nosso coração que uma pessoa como este que está descrito, que não estou dizendo na sua totalidade, não são todos, mas para um rico baixar a guarda, para ele subir a uma árvore, para ver um pregador, porque Jesus, ele, nesse tempo aqui, nesses dias, era como se você visse, por exemplo, na rua, nas praças central da cidade, aqui quem mora em Pato Branco ou na cidade onde você mora, você já deve ter visto alguém na rua pregando. Jesus está voltando, aceitem Jesus, você já deve ter visto. E ter falado, talvez, esse cara é louco, essa mulher é louca. Jesus também era visto como esse louco por todas as pessoas. Inclusive, Jesus disse, olha, a fé para a grande maioria das pessoas é loucura. A fé para a grande maioria das pessoas é loucura. E Jesus estava passando por ali. Jesus não marcou um dia especial com esse homem rico. Vamos fazer aqui a chamada conjectura. Vamos pensar o seguinte, imagine, por exemplo, que esse rico queria um tratamento especial. Ele queria que Jesus desse atenção só para ele, dentro de uma sala especial, onde as iguarias, onde os alimentos ali preparados seriam alimentos que poucas pessoas teriam acesso por conta da condição de vida que tinham. Jesus no meio de uma multidão tão grande, mas tão grande, que este homem, pensando não somente na questão física da coisa, um homem de pequena estatura. Ele era um homem muito rico. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso, que ele era um cobrador de impostos, ele era um homem que cobrava dinheiro das pessoas e de alguma maneira ele conseguia afanar para ele parte daquele dinheiro. E já você vai ver que ele fazia isso, no entanto que ele mesmo fala sobre as práticas que ele tinha. Só que pensando nisso, há uma mudança, essa é a direção, há uma mudança no ver dele. Porque pensando que você, entenda o que eu vou falar, não me interprete com a malícia da palavra, mas o rico, ele só quer estar com o rico. Você pode perceber, quando tem aqueles carrões, né, de milhares e milhares de reais, de 500, 600, 1 milhão de reais, quando se reúnem, né, pessoas dessa classe, eles não estacionam do lado do Fusquinha, né, não desprezando o Fusquinha, pelo amor de Deus, mas eles estão sempre juntos. Eu imagino que para que o Zaqueu saísse daquela condição, daquela pompa, daquela grandeza, né, para deixar as suas riquezas, para deixar aquele ego que tanto dominava ele, não foi fácil não.
Mas ele baixou a guarda, porque ele fala, eu estou ouvindo falar demais deste tal de Jesus, porque uma coisa é importante, guarde que eu vou lhe falar para você. Se você fala de Jesus, as pessoas ouvem quem ele é e vão querer descobrir quem é Jesus. Agora, o Jesus que mostra milagres, o milagre que acontece na sua vida, arrasta pessoas a quererem saber. Mas como que pode? Essa pessoa começou a ir para a igreja agora, essa pessoa começou a aprender há pouco tempo sobre Jesus e ela já está, olha a diferença. Ó, o sorriso dessa pessoa é diferente. Essa pessoa agora, nossa, como mudou. Olha a transformação. Como pode essa pessoa ter mudado tão rápido? Uma pessoa que todo mundo era contra. Os publicanos eram mal vistos. Eles eram mal vistos por toda a sociedade. Todos queriam estar bem longe deles. No entanto que, como ele foi sozinho, ele não chamou o clã da riqueza. Ele não chamou ali, como diz o clube do bolinha dele. Não, ele foi sozinho. Eu entendo que uma mudança acontece de verdade quando você decide que quer mudar. Você, irmão, você, irmã, eu vou falar agora as mesmas palavras que estão descritas aqui. Você que é rico, a senhora que é rica, a senhora que coloca um prato de ouro na sua frente, porcelana mais cara do mundo, que a taça de cristal vale mais que um carro, que a empregada que trabalha na tua casa. Tem pessoas que ela ouve falar de Jesus, mas não se interessa a procurá-lo. Não se interessa a baixar a guarda, a ter um coração humilde. Veja que quando Zaqueu ele vai até Jesus, ele sabia que a multidão, primeiro ponto, ele era baixinho de altura? Não. O primeiro ponto é que a multidão não gostava de Zaqueu. Às vezes há um preconceito, sabia? Tanto, com certeza, muito maior da parte daqueles que são ricos para com os pobres, mas também há o preconceito do pobre para com o rico. Quando eu falo isso, eu não estou falando de condições financeiras, mas é de coração mesmo. Porque se, da mesma maneira que ali haviam pessoas doentes, pessoas que estavam precisando de libertar-se, a alma, o espírito, o coração abatido, que vinham seguindo Jesus, tocando Jesus, que vinham tentando de alguma maneira chegar próximo de Jesus, porque os cegos enxergavam quando chegavam até Jesus, os paralíticos andavam, os surdos passavam a ouvir. Então veja que toda a classe poderia ter se rendido aos pés de Jesus. E quando o Zaqueu chega para uma árvore, vendo Jesus por uma árvore, eu penso que o coração dele queria Jesus, mas ele sabia que ali havia o empecilho de uma multidão de pessoas que poderiam impedir. O que você quer aqui, Zaqueu? Você já tem tudo que você precisa? Há essa classe também que acha que o dinheiro compra tudo que ela precisa. Que o seu dinheiro, que o seu carro, a sua casa, não, essa pessoa não precisa de nada. Mal sabe você que, assim como o pobre, o rico também tem lutas. E eu vou dizer para você, não estou aqui querendo passar pano para ninguém, mas imagine, por exemplo, que uma pessoa ela pode ter tudo no mundo. Eu me lembro, alguns anos atrás, de um grande banqueiro do Brasil, e ele partiu, ele morreu, e a filha dele deu uma palavra, deixou um texto escrito assim: um dos homens mais ricos do Brasil partiu sendo o homem mais rico e todo o seu dinheiro não pagou a saúde, não pagou a sua vida e não deu como mantê-lo vivo. Então, a vida e a morte, elas vêm para todo mundo. Você tem a oportunidade de viver na riqueza, na pobreza, seja qual for a situação financeira que você tenha, você precisa entender que você precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus. Veja que há muitas pessoas que têm muito, mas não têm prazer da vida. A pessoa não é feliz. Ela é rodeada de pessoas, eu vou dizer a palavra certa, interesseiras. Na sua grande maioria, as pessoas são interesseiras. O grande ciclo de certas amizades, que só são envolvidas em amizades por conta de dinheiro, elas não vão estar com você
nos momentos de dor, ela só está com você no momento da alegria. Pode perceber, a senhora está me assistindo, a senhora sabe que é Deus que está falando com a senhora que eu estou falando agora. Quantas pregações a senhora escuta, a senhora ouve a palavra, a senhora sabe que Deus está chamando a senhora, mas a senhora continua ainda este ciclo de amizades, essas pessoas, elas te influenciam você a não querer buscar Jesus. E aí quando a senhora escuta essa palavra, quando eu estou dizendo isso, eu não quero que ninguém me tenha por mal, mas eu creio estar falando com uma pessoa específica. Porque quantas são as pessoas que elas não vão até Jesus por causa da posição delas? Ah, como que eu vou estar num ambiente com outras pessoas que vão me condenar, que vão me falar mal de mim? Agora, quando Zaqueu ele entendeu que ele precisava conhecer Jesus, ele esqueceu da multidão. Ele esqueceu de que poderiam xingar ele, que poderiam pisar ele, que poderiam até bater nele no meio daquela multidão. Ele sobe numa figueira brava, cheia de espinhos. Eu acho que quem já subiu em árvore aí, os moleques que estão assistindo, as crianças, né? Assim que fala, né? A piazada, né? Cada região tem um jeito de falar, né? Do menino. Mas muito natural que subam em árvores, né? Na infância. Hoje em dia que o pessoal que não leva mais, os pais não deixam os filhos mais subir em árvore, não deixam brincar de carrinho de rolimã, né? Os pais têm que deixar os filhos ter infância. Enfim, deixa isso pra lá. Mas ele subiu numa figueira e, diga-se de passagem, cheio de espinhos. Então veja que tudo é empecilho. Tudo vai ser um empecilho para você não se propor a fazer, não se propor a querer chegar onde Deus quer. Aí então, quando Zaqueu sobe, Jesus olha para cima. Tinha uma multidão de pessoas ali. E eu acredito que a grande maioria das pessoas que estavam ali eram pobres. Eram pessoas de baixa condição financeira. Eram pessoas que não tinham condições. Só que quando Jesus ele para, ele olha para cima e ele fala: Zaqueu, hoje eu vou pousar na tua casa. Penso eu no meu coração que as pessoas já começaram a olhar para Jesus assim: peraí, nós estamos do seu lado? O Senhor vai para a casa de um publicano? De um homem rico? Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar o rico, o pobre, o doente, o cheio de saúde, o miserável, o endemoniado. Jesus quer salvar a todos. O Senhor não faz distinção de pessoas. Não, você é rico, você não precisa de mim. Ah, você é pobre, você precisa. Não, Jesus não olha, Jesus não mede o seu bolso. Jesus não vê o que você tem. Ele não quer, ele não usa argumentos segundo a carne, segundo os homens. Ele olha para o Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. Aí alguns podem, Jesus queria estar numa casa melhor, né? Sempre comendo em casas humildes, sempre sofrendo na rua. Hoje eu vou comer na casa de um homem rico. Olha o que acontece quando Jesus vai para a casa dele. Versículo de número 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. Ele estava feliz. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador, de um homem pecador. Então eu fico pensando, essa multidão que estava ali com Jesus, eram pessoas que precisavam. Aqui, se você pegar, por exemplo, lá o capítulo 18, você vai ver a cura do cego de Jericó, você vai ver o jovem rico, você vai ver Jesus falando com as crianças. Você vê vários atributos, várias coisas que estão corroborando nessa história para que você veja que Jesus não deveria ter entrado na casa de um publicano. Só que quando Jesus entra nessa casa, essas pessoas que estavam à volta de Jesus começam a criticar Jesus. Porque é muito fácil que você seja assim. Que você acha, não, essa pessoa não precisa, essa pessoa fez muita coisa errada, essa pessoa já fez muita maldade para as pessoas, olha o que essa pessoa fez com a gente. Então veja que o olhar de Jesus não é segundo o seu olhar, porque se fosse, nós estaríamos perdidos. Não haveria esperança para a humanidade se Jesus olhasse para nós, segundo o olhar que olhamos para as pessoas. Porque nós só olhamos para os pecados,
só olhamos para a grandeza ou para a pequenice, nós sempre só olhamos aquilo que está, né, diante dos olhos. Nós não olhamos o que está no coração. O Zaqueu, para poder fazer tudo isso que ele fez, para Jesus entrar na casa dele, ele precisou quebrar o coração dele. Ele precisou desmanchar-se dentro de si mesmo. Porque a partir de aqui, sabe o que ele tem que fazer? Ele perde o ciclo de amizade. Isso aqui eu estou conjecturando, não está escrito isso aqui, mas eu entendo. O ciclo de amizade vai acabar. Os amigos influenciadores que ele tinha já não vão querer estar mais com ele. Os publicanos já não vão querer mais Zaqueu junto com eles. Por quê? Vamos lá. Versículo de número 8 agora. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Lembre-se que Jesus entrou na casa de Zaqueu, o povo lá fora murmurando, criticando, a porta fechada, onde só você e Deus, só você e Jesus podem ter ali, ó, um tete a tete, face a face. Ali onde só você pode expressar o que você sente, de verdade, sem ser um fake, sem ser uma máscara, sem você querer mostrar o que você não é, você mostrar a verdade. Naquela hora, ele fala, Senhor, antes de sentar, Jesus não estava comendo, Jesus não recebeu ali um tratamento de rei, ele só entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu para, Jesus, eu preciso falar uma coisa para o Senhor. Jesus não pregou um versículo para ele. Jesus não deu uma palavra para o Zaqueu. E Zaqueu fala para o Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Era assim que a lei dizia. Se você algum dia prejudicou alguém, se algum dia você afanou algo de alguém, você se arrependeu, você vai devolver 4 vezes. Você vai ter que devolver 4 vezes o valor daquilo que você roubou de alguém. E ele, entendendo a palavra, ele sabendo disso, ele vivia uma vida mentirosa. Ele vivia de recursos que não eram dele. Ele vivia de abastanças que não foi do suor dele, mas foi dinheiro roubado e afanado das pessoas. Ele, com o coração dele já quebrantado, ele fala, Senhor, eu quero mudar isso aqui, eu sou um homem rico, e assim, irmãos, eu quero que você entenda, não há necessidade de dar tudo que você tem aos pobres, isso não há necessidade. Jesus disse, os pobres vocês sempre terão com vocês. Até ouvi dias atrás uma pessoa, algumas organizações aí mundiais, eu vou falar assim, dizendo, olha, tantos bilhões acabam com a fome da terra. Aí um bilionário que tem esse X valor que essa instituição disse que precisava para poder acabar com a fome, ele falou assim, ó, então me mostre para mim, eu dou esse dinheiro na mão de vocês e vocês acabam com a fome, tá certo? Assim então? Só que eu quero que vocês me provem. Quero saber para onde vai, quero saber onde que tá, vocês têm esses dados mundialmente falando, então tá bom, eu vou pagar. Eu dou para acabar com a fome da terra. Mas eu quero saber para onde vai. Aí acabou, não sei porquê, acabou a conversa. Tem pessoas que ela só fala. O Zaqueu diz, Senhor, eu não estou aqui eu não roubei nada. Pense a conversa de Zaqueu e Jesus, porque Jesus não tinha... O que ele roubou de Jesus? O que ele pediu, o que ele afanou de Jesus? Ele não fez nada, mas a presença de Jesus, quando alguém realmente quer Jesus, você quer conhecer Jesus de verdade, porque alguém que está na presença de Jesus não consegue permanecer no pecado. Alguém que é de Jesus não consegue permanecer no pecado. Uma frase que eu sempre digo, o crente não sabe pecar, porque ele não consegue. O que é de Jesus não consegue, não é que ele não consiga, mas ele não consegue manter um pecado, porque a presença de Jesus é tão santa, é tão pura, é tão limpa, sabe? É tão generosa, é tão gostoso estar diante de Jesus de coração limpo, de alma lavada, que ele fala, Senhor,
eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e todas as pessoas que eu defraudei, se eu não me lembro delas, mas perdão, mas eu vou até essas pessoas e vou devolver para elas 4 vezes tudo que eu tinha tirado dessas pessoas, eu vou devolver quadruplicado. Porque eu não quero mais ser esse homem mau, podre, que sou aqui dentro de mim. Então pense comigo, o que adiantou a riqueza dele? O que adiantou a grandeza do dinheiro que ele tinha na sua conta? O que adiantou a casa com 20 cômodos, 10 banheiros, suítes, dentro de casa uma piscina, o furô? Isso, pastor, eu queria tanto ter uma casa assim. Tem pessoas que têm tudo isso, mas são mortas dentro de si. Porque o primeiro contato de Jesus com esse homem, ele fala: Senhor, eu não quero mais conviver com esse peso. Eu não quero conviver com o peso de saber que eu tenho tudo isso aqui, mas eu não tenho o Senhor. Aí então, a resposta, para mim, na minha concepção, uma das respostas mais lindas de Jesus. Lembre-se que Jesus não pregou uma palavra, mas a presença de Jesus fez que ele entendesse que ele tinha que baixar a guarda. Olha o que diz o versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Um homem que viveu uma vida toda errada, um homem que viveu roubando as pessoas, que vivia da regalia dos seus bens, que agora escuta a voz suave de Jesus dizendo: hoje essa casa recebe salvação. Só queria que você entendesse, interprete comigo. Se a casa recebe salvação, peraí, pastor, a casa não recebe salvação. Não é as paredes da casa, não é o que você tem que recebe salvação. A salvação vem à sua família. Zaqueu, quando ele baixou a guarda, quando ele entendeu que precisava de Jesus, que ele se converteu lá no seu íntimo, ele disse: eu quero esse Jesus, esse homem de amor. E ali, então ele baixa a guarda e o Senhor fala: hoje esta casa, sua família vai ter salvação a partir de hoje. Uma simples conversa, um abrir do coração, porque para mim hoje é uma oração. Uma simples oração mudou a vida de Zaqueu e de toda a sua família. Agora o Zaqueu é rico. Agora ele é rico de verdade, porque ele é possuidor daquilo que o dinheiro não compra, daquilo que ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar a sua salvação. Ninguém pode roubar de você o que Jesus lhe deu. A única pessoa que pode desprezar e jogar fora é você mesmo, mas ninguém pode roubar de você. E por fim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, ele era um homem que tinha entendimento que do que fazia era errado. Ele sabia que estava errado. Ele tinha conhecimento do seu erro, mas ele estava perdido. E ao primeiro encontro que ele teve com Jesus, o primeiro encontro, não foram vários cultos, não foram vários dias, não foram várias pregações, mas a presença de Jesus foi o suficiente para que ele baixasse a cabeça e fosse transformado. Por fim, não menos importante, mas por fim eu digo para você, eu sempre peço a Deus que essa programação na sua casa seja a presença de Jesus na sua casa através da palavra, das orações. Que nessa oração agora você possa redimir-se diante de Deus e alcançar a salvação. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por essa direção para este dia. A conversão verdadeira se dá quando realmente deixamos tudo que é pessoal, tudo que é do ego, tudo que é, meu Deus, da luxúria, tudo aquilo, meu Deus, que conseguimos de maneira ilícita e desprendemos-nos das coisas materiais e nos apegamos à Tua palavra.
Jesus que, assim como também na casa de Zaqueu houve conversão, quando ele deixou muito claro que ele partiu dele. Jesus não pediu que ele fizesse nada, ele disse: eu não quero mais isso. Se também é o seu caso, você pode falar: eu não quero mais ser essa pessoa. E fale aquilo que você sabe que precisa falar. O orgulhoso, o maldoso, o ignorante, a pessoa que muitas vezes é dura de coração. Talvez é como eu falava: meu Deus, toca agora o coração desta senhora, deste senhor, desta pessoa que precisava entender sobre isso. Que não adianta viver uma vida cheia de regalias, mas saber que no céu não há um lugar preparado para ela, porque ela ainda não alcançou essa graça. Jesus, ajude esta pessoa agora a alcançar a graça da salvação, de ser salva por meio da confissão de fé, porque diz o Senhor que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Declare Jesus ser o Salvador da tua vida. Diga: Jesus, a partir de hoje a minha vida é do Senhor, a partir de hoje eu vou viver para o Senhor, a partir de hoje a minha vida vai ser para contar das grandezas do seu nome, para fazer que o Senhor seja exaltado. Pai, eu peço que nestas águas que apresentam-se a Ti agora sejam consagradas, e todos que delas beberem sejam curados, sejam livres, sejam libertos de todos os males. Assim, Jesus, te peço que nestas águas sejam, meu Pai, como santo remédio para os enfermos, sejam livres de todo mal, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, e você beba comigo desta água para a glória de Deus.